Bom dia, paz, meus amados irmãos, vocês, irmãos, que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Espero que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar e lhe entregar essa mensagem ao seu coração. Nós podemos ler aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Acompanhe essa leitura. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Aqui nós vemos que a vida de oração de Jesus é um tema muito importante na Bíblia, especialmente mencionada aqui nos Evangelhos. Jesus passava muito tempo em oração. Em várias ocasiões nós vemos que Jesus se retirava para um lugar tranquilo para orar a Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, dando-lhes a oração do Pai Nosso. E nós vemos em tantas situações que ele orou fervorosamente na noite anterior à crucificação. Em tantos momentos Jesus orou. E em especial, vemos que naquela noite ele orou ao Senhor, pedindo ao Pai para que, se ele pudesse, afastasse dele o cálice do sofrimento. Mas ele concluiu dizendo que se submetia à vontade de Deus. Outro exemplo de vida de oração de Jesus nós encontramos em João 17, onde Jesus ora por seus discípulos e por todos aqueles que acreditavam nele através da pregação. Essa oração também é conhecida como a oração sacerdotal. E ali nos mostra o coração de Jesus que pulsa pela unidade, pelo amor entre os seus seguidores. A vida de oração de Jesus é um exemplo inspirador para cada um dos seus seguidores e mostra a importância da oração para a nossa própria vida espiritual, para a nossa vida familiar, para que todas as coisas corram bem. Ele mostrou, o próprio Jesus mostrou que a oração é uma maneira poderosa de nos conectarmos com Deus e de buscarmos a sua vontade para as nossas vidas. A oração é uma via de mão dupla, onde nós nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. Não apenas Jesus buscava intimidade com o Pai, mas também o Pai tinha prazer em seu Filho unigênito. A palavra nos diz em Mateus 17, e eis, vindo na nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, meus queridos, se Jesus orava muito, imagina nós. Nós também precisamos orar, dedicar tempo precioso para nossa oração, porque nós também temos uma missão. Jesus tinha uma missão aqui na terra, mas nós temos uma missão de continuar a obra que ele começou. E então, através da nossa oração é que Deus pode mudar gerações, vidas, países, famílias que estão precisando do seu amor incondicional e infalível. Este amor que um dia nos resgatou. E com base em todos esses relatos da Bíblia, nós podemos ver como é importante a vida de oração. E existem pontos que são importantíssimos, impactantes sobre o hábito de oração na vida de Jesus e vão ser muito úteis na nossa vida de oração. Nós vemos que a vida de oração na vida de Jesus, ela era marcada por disciplina. Jesus tinha o hábito de orar disciplinadamente, muitas vezes escolhendo lugares isolados para ficar a sós com Deus. Como nós precisamos ficar a sós com Deus, entregar a Ele todas as nossas
situações desconfortáveis, todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nos aflige. Assim, Jesus não deixava que as distrações do mundo ou as necessidades das pessoas interferissem no tempo de oração. O seu tempo de oração era precioso. E isso mostra para nós que a disciplina e a constância em nossa vida de oração é primordial. Nós vimos também que Jesus tinha prioridade na sua vida de oração. Jesus priorizava a oração em sua rotina diária. Ele dedicava tempo, esforço para se comunicar com Deus. Ele considerava a oração como uma necessidade vital para a sua vida e não como algo opcional, de vez em quando conversar com Deus, orar. Não, era diário. Era como um filho que fala todos os dias com seu paizinho amado. E isso nos ensina, meus irmãos, a importância de colocarmos a oração em nossa vida também em primeiro lugar. Primeiro lugar na nossa lista de prioridades é a oração, a comunhão com Deus. E nós vimos ali que outro aspecto era a intimidade. Jesus buscava, nesse seu momento de oração, uma relação íntima, pessoal e profunda com Deus através das suas orações. Queridos, ele chamava a Deus de Pai e se dirigia a Ele com confiança, com reverência. E isso nos ensina a importância da nossa intimidade com Deus, na nossa vida de oração a Deus, de modo que eu e você possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas em todos os momentos e então desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. Aleluia! Deus quer ouvir a tua voz. E Jesus mostra dependência. Jesus, através da oração, ele reconhecia a sua dependência de Deus em tudo que ele fazia. E na sua oração ele buscava orientação, buscava força divina para cumprir sua missão aqui na terra. E nós vemos que ele se submetia à vontade de Deus em suas orações e se entregava completamente à direção e ao comando de Deus. E isso nos ensina a importância de Deus nas nossas vidas, de ter intimidade com Deus, de ter um relacionamento com Deus, confiando na sua sabedoria, no seu poder para nos guiar em todas as circunstâncias. Queridos, assim como Jesus orava todos os dias ao seu Pai, nós temos que ter esse hábito de oração todos os dias. Queridos, valorize seu tempo de oração. Jesus se afastava para um lugar tranquilo e isolado para que nada perturbasse a sua oração, a sua conversa com Deus. O mesmo nós devemos fazer. Retirarmos para um lugar tranquilo, para um lugar sossegado, para todos os dias nós termos o nosso hábito de oração, nosso momento de oração com Deus, e que assim nós possamos ter um relacionamento íntimo com Ele, onde nós ouvimos a sua voz e Ele tem prazer em nos ouvir, em responder, em nos fortalecer, em nos guiar e nos guardar. Nós temos tantos ensinos, exemplos sobre oração que nós encontramos na Sagrada Escritura, e então nós vemos que o mais importante que nós temos que aprender com o exemplo de Jesus, como ele se separava, como ele buscava, como ele adorava o seu Senhor, e assim que eu e você possamos buscar crescer em nossa vida de oração todos os dias.
E então fica para questionamento, para meditação, para reflexão nesse dia. Qual a importância da oração em sua vida? Você já tem reservado tempo e um lugar tranquilo para a sua oração diária, para a sua conversa diária com seu Pai? Como você tem desenvolvido o hábito de oração em sua vida diária? E a partir de hoje, como vai ser a sua vida de oração? Você vai procurar a orar com mais frequência, com mais regularidade, conversar com seu Pai? Como a oração pode nos ajudar a lidar com suas dificuldades e desafios da vida no dia a dia, em todas as áreas da nossa vida? Deus é o teu socorro. Ele tem prazer em te ouvir, te responder. Ele quer traçar o caminho para você seguir sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nada que atrapalhe, mas para isso você precisa aproveitar e valorizar o seu momento de oração diariamente. A sua conversa com o seu Pai todos os dias. E também aproveite esse momento para interceder pelos outros, a orar por aqueles que necessitam, a orar por aqueles países, por aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, que ainda não estão numa vida diária com Jesus, que necessitam tanto da nossa oração. Queridos, Jesus, por meio da sua vida, por meio do seu hábito de oração, por meio da sua intimidade com Deus, Ele nos ensinou, Ele nos mostrou que a oração é uma maneira poderosa de nos conectarmos a Deus, de buscarmos a sua vontade em nossas vidas e de vivermos uma vida cheia de propósito, uma vida na qual o Senhor fala mais alto, na qual o Senhor nos direciona, na qual o Senhor mostra qual é o caminho que Ele quer que eu e você possamos seguir dia após dia. Que o Espírito Santo possa falar mais alto ao teu coração, que Ele possa encontrar lugar no teu coração, que Ele possa encontrar diariamente um momento, um lugar, um tempo para ter um relacionamento íntimo e profundo com você.